Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 1º de novembro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 7 ao capítulo 9, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã, que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar, esta paz esteja contigo no dia de hoje. Capítulo 7 de Lucas é a cura do servo do centurião. Falamos sobre isso no texto de Mateus, e esse centurião, ele é um homem que ele despertou, a admiração de Jesus, porque ele era um servo romano e ele era um homem de patente, um homem que dava ordem aos seus soldados, Centurião quer dizer, capitão de 100. E nós podemos ver que um dos servos dele ficou terrivelmente doente. E ele devia gostar muito desse servo, porque ele vai até Jesus, não por causa das suas necessidades, mas por conta da doença do seu servo. E esse já é a primeira coisa que a gente passa a admirar nesse centurião, não era? Não era só mais um número, os soldados dele, ele se importava com cada um, E aí nós vamos ver que Jesus se prontifica a ir à casa dele, e ele disse que ele não era digno de que o Senhor entrasse na casa dele, que bastasse uma palavra, e o criado dele, o servo dele, sararia. Olha que coisa extraordinária, que fé, não é? E Jesus fala, ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-lhe que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o seu servo. E aí nós vamos ver que Jesus, no dia subsequente, ele vai se dirigir a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e sempre, a multidão. E quando ele se aproximava da porta da cidade, eis que ia saindo da cidade o enterro de um filho único de uma mulher viúva. Então grande era a multidão e grande era o chororô, por causa dessa perda tão significante para essa mulher. E aí o Senhor vai se compadecer dela, e o Senhor vai dizer para ela: não chores. Chegando, ele toca o esquife, ele toca o morto e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E assentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus lhe restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e circunvizinhança. E aí João vai mandar o mensageiro a Jesus, Esse texto aqui, Lucas vai retratá-lo, A gente não viu ele em Mateus e nem em Marcos. Ele vai enviar alguns dos discípulos, E esses discípulos perguntam para Jesus: és tu o que estava por vir, que nós esperávamos, E aí, naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstia, de flagelos, de espírito maligno, deu vistas muitos cegos, e então Jesus respondendo: ide anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, E aí, tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste para ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saíste para ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saíste para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito
mais que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: eis que envio diante da tua face um mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Olha que extraordinário isso, profetizado por Malaquias 3:1. E digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados pelo batismo de João. Mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmo os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele, né? E aí nós vamos ver que vai ter a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Isso mesmo, a Lucas traz a vida dessa mulher, né? Lá em Mateus nós vimos a mulher que ungiu Jesus na cabeça, né? Derramando o alabastro. Aqui Lucas fala que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, e era pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se esse for a profeta, bem saberia quem é essa mulher que lhe tocou, pois ela é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele respondeu: diga, mestre, né? Mal sabia ele que Jesus já sabia o que estava passando pela cabeça dele. E aí Jesus disse assim: certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, no entanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muito pecado, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E o que estava com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que lindo, não é? E aí nós vamos ver no capítulo 8 que só Lucas retrata as mulheres que assistiam Jesus, né? Aconteceu depois disso que andava Jesus na cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade. Maria, chamada Madalena, do qual saíram-lhe 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que lhe prestavam assistência com os seus bens. Então eram mulheres ricas, pobres, né, de boa índole, outras nem tão boa perante a sociedade, mas que tinham sido, sabe, abençoadas por Jesus e se tornaram mantenedora, abençoadoras do ministério de Jesus. Ele vai falar da parábola do semeador, como nós já falamos, tanto em Mateus quanto em Marcos. Lucas também vai trazer essa parábola e a explicação dela. A parábola da candeia também nós falamos, né? No livro de Mateus e no livro de Marcos. A família de Jesus que vem encontrar com ele, e aí ele diz: minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai, né? E Jesus, ele vai acalmar a tempestade. Falemos disso também num outro texto, que num daqueles dias, né, Jesus, ele vai ao barco com os discípulos e cansado da sua lida, ele deita
E aí ele dorme, né? E aí vem aquele perigo de grande tempestade. Eles vão despertar Jesus. E aí Jesus vai dar ordem para que o mar se acalmasse, né? E chama eles de homem de pequena fé, né? E aí eles ficaram admirados. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende? E ela o obedece, né? E a cura do endemoniado também de Cesareia, a gente já viu. E nós vamos ver o pedido de Jairo e a cura da mulher enferma, que também nós já falamos em Mateus no capítulo 9 e 19 e Marcos capítulo 5 e 25. Nós vamos ver que Lucas também relata, e relata com muitos detalhes, né? E aí Jesus insiste, quem me tocou? E aí alguns falavam, não, Jesus, a multidão te aperta. E aí Jesus disse, né? Alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, né? E vendo a mulher que não podia ocultar, trêmula, né? Aterrorizada, ela prostra-se e declara à vista de todo o povo que havia tocado e havia sido curada. Ela já testemunha, né? A bênção que ela tinha recebido. E aí nós vamos ver que Jesus dá instrução aos 12, aqui no capítulo 9, que é o nosso último capítulo de hoje, né? Dando a eles poder e autoridade sobre demônios para efetuar cura e para pregar o reino de Deus e curar enfermos, né? E nós vamos ver que vai ser uma experiência extraordinária para esses discípulos. A primeira multiplicação de pães, a confissão de Pedro, porque aqui Jesus ele vai começar já no capítulo 9 a predizer a sua morte, né? E ele fala que aquele que quer ser meu discípulo, renuncie, né, a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por amor da minha causa, este se salvará. Tá lá em Mateus capítulo 10, 38, e nós vamos ver também isso relatado aqui em Lucas, não é? E assim, vamos ver a cura de um jovem possesso, quem é maior no reino dos céus, não é? A gente viu esse texto lá em Mateus também, Mateus capítulo 10, quando ele coloca uma criança e diz, quem recebe esta criança em meu nome, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor, todos que é grande, né? E aí Jesus vai ensinar sobre a tolerância, a caridade, e os samaritanos vão receber Jesus, isso mesmo. E aí, e aconteceu que a completarem os dias, em que dias ele era assunto aos céus, manifestou o semblante, né, para ir a Jerusalém. Enviou mensageiros que antecedessem e entraram na aldeia de samaritanos, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mande descer fogo do céu para consumir esse povo que não deixou o Senhor entrar na cidade? Jesus, porém, voltando, repreendeu e disse, vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-los. E seguiram para outra aldeia. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Dai-nos, Senhor, a sensibilidade de sabermos qual é a tua vontade para os nossos dias. Esses discípulos olharam para aquele absurdo, né, dos samaritanos não aceitarem Jesus ali na sua aldeia, na passagem de Jesus, e eles queriam logo meter fogo e acabar com tudo. Mas o Senhor manifestou o teu querer, que o Senhor veio para salvar e não para destruir a alma perdida. Queremos colocar diante de ti o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.